Fala aí, turma, beleza? Deixa eu mostrar um erro que eu estava fazendo aqui na minha automação. Um erro gravíssimo, falta de atenção ou de pensar mais, né? Mas lógico, é dificilmente você vai criar uma automação e de primeira ela vai ser a automação melhor possível, a performance melhor possível. Primeiro você cria, depois você melhora. Como assim, Ricardo? Eu estou aqui numa parte de uma automação, no segundo workflow. Essa aqui é uma automação para atendimento de WhatsApp focado em concessionárias. Então, eu tenho um sistema aqui para poder atualizar o estoque. Então, o proprietário lá da concessionária, o responsável, ele vai pegar a planilha, por exemplo, no caso aqui. Ele vem aqui, abre, por exemplo, uma planilha. Ele vem e adiciona um veículo que ele acabou de comprar e adicionar no estoque. Então ele vem aqui, adiciona no estoque. Esse estoque na planilha, ele vai cair para mim aqui no horário determinado, a cada 10 minutos, uma hora que seja. Ele vai ser puxado aqui para essa automação que atualiza o estoque do sistema. Então ele pega os dados e salva no banco de dados e salva aqui no Supabase. Por que o Supabase? Porque é o melhor banco de dados SQL que eu conheço hoje em dia, né? Ele é muito rápido e você consegue também auto-hospedá-lo na sua VPS, que é o meu caso aqui. Então ele vai pegar as informações, vai salvar nessa planilha e dessa planilha o meu agente vai ter acesso lá nas ferramentas. Então ele consegue ter acesso a todo o estoque automaticamente. O que eu fiz de errado? Deixa eu mostrar aqui. Eu viajei mesmo na maionese, não sei por que eu fiz isso. Então, essa automação eu criei ela estava puxando todos os dados aqui, só que encaminhando um por um e fazendo a verificação se os dados batiam com o estoque. Se a placa batesse com a placa de algum do estoque, beleza, ele ia para cima e não fazia nada. Se não tivesse essa placa no estoque, aí ele ia adicionar, criar uma linha aqui e salvar no estoque. Só que aí ele fazia isso separadamente e salvando um por vez. Ao invés de eu mandar todos os veículos de uma vez, ele ficava chamando. Aqui eu deixei somente um segundo só para ele separar. Então eu não entendi bem por que eu cismei. Eu estava fazendo deve que eu estava fazendo alguma outra automação e eu lembrei desse loop aqui e coloquei para ele ir dividindo, mandando uma informação de cada vez. Por que isso não é bom no caso? Ele vai ficar executando, digamos que o cara comprou, sei lá, concessionária grande, comprou 20 carros de uma vez. Ele vai ficar rodando e consumindo recursos aqui da minha memória RAM, porque está mandando um carro por vez. Vai mandar um, dois, três, quatro, até dar 40. Então ele fica consumindo memória e chamando a API 20 vezes. E para poder deletar o veículo do estoque, por exemplo, o dono da concessionária veio aqui e deletou uma linha. Ele veio que deletou um carro. Por quê? Ele vendeu o veículo. Então ele foi lá e deletou ele. Então aqui iria, no caso, fazer deletar, né, essa informação do banco de dados também do Supabase, para que o agente não venda um carro que não tenha mais. Então é o mesmo processo, só que invertido. Disso aqui, desse monstrinho totalmente errado, aqui eu tenho duas automações, sendo que quando eu parei para pensar e fui testar outras formas, tem um jeito muito mais simples que é o jeito correto. Esse jeito aqui. Essa automação, ela já faz os dois trabalhos. Ela vai comparar as informações da tabela do Google com a tabela do Supabase. Então aqui ele vai saber, digamos que tem 3 carros na tabela do Google e tem 4 na tabela do sistema. Então ele entende que vendeu um carro, porque não pode ter menos um carro aqui e ter um carro a mais aqui. Então ele entende que vendeu um carro, ele vai encontrar qual é o carro que está sobrando aqui na tabela do sistema e vai encaminhar para o restante do fluxo fazer para poder remover ele. E ao contrário também, quando o próprio responsável pela empresa, né, pela concessionária, adicionar um novo carro aqui na planilha, vai vir um carro a mais aqui na planilha, correto? Então ele vai comparar, ó, veio um carro a mais, então adquiriu um novo carro. Ele vai vir aqui para cima e vai adicionar um novo carro. Vou mostrar para vocês como é que funciona. O mais importante aqui que eu tive que criar é
esse código aqui JavaScript, porque ele me dá a origem, aqui, ó, tabela sheets e a placa do carro. Então, ele me dando essa origem, eu sei qual placa está passando ou está faltando. Porque se tem uma placa que vem do Sheets, eu sei que é um carro que foi comprado. Se aqui vier Super Base, eu sei que essa placa foi vendida, porque ela não consta mais no Sheets, que é a planilha. Então, ele vem e faz essa lógica aqui. Por exemplo, vamos vir aqui. Vou deletar essa picape aqui, Hilux. Vou deletar ela. Porque vamos simular que a concessionária acabou de comprar essa Hilux e ele adicionou ela aqui, ó, na planilha, correto? Então ele pegou, veio aqui e adicionou os dados aqui. Então, na hora que eu executar a ação, vamos ver aqui, ele vai puxar as informações do Google, da planilha do Google, vai ter 4 itens contra 2 do Supabase. Aqui puxou 12 porque ele puxa alguma coisa diferente aqui do, do próprio Supabase. Quando viermos aqui no nó de código, olha só, ele descobriu que, ó, Sheets, ele achou a placa da Hilux, porque é a que está sobrando. Então vamos conferir aqui no Google Sheets. Cadê a Hilux? Aqui, ó, placa CAR 2025. A placa CAR 2025. O que ele fez? Aqui deu positivo, ele veio aqui, puxou as informações, eu mapeei aqui os dados e ele salvou que ele adicionou essas informações no banco de dados do sistema, do Supabase. Então, se você vier aqui no banco de dados, ó, salvou aqui automaticamente. Então, ele adicionou aqui ele adicionou aqui na tabela. E ao contrário é a mesma coisa. Agora vou vir aqui e vou deletar. Vou deletar aqui essa Hilux aqui. Deixa eu só copiar ela aqui, para não precisar ter que ficar digitando novamente depois. Eu vou manter ela depois. Vou copiar ela aqui e vou simplesmente deletar. Vou excluir essa linha. Excluir a linha. Então é como se o dono da concessionária ou o responsável viesse aqui, esse carro que eu vendi, vou deletar ele. Deletou, beleza. Quando a automação aqui ativar, deixa eu limpar aqui a execução. Vamos executar. Olha só, agora ele pegou o caminho aqui falso para poder deletar do Supabase. Aqui a resposta do nó. Aqui, ó, origem, Supabase. Então ele encontrou uma placa a mais no Supabase. Então quando é no Supabase, ele vai fazer ele vai deletar. Venho aqui, ó. É aqui, ó, no banco de dados. Vou atualizar aqui. Deixa eu ver. Por algum motivo ele não atualizou. Deixa eu ver. Vamos voltar. Fiz todos os testes antes de gravar esse vídeo e só no vídeo que ele dá errado. Acho que deu algum. Não, mas não está informando o erro. Certo. Eu acho que é o jeito que ele salvou a placa aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui não, gente. Aqui, ó. É aqui, ó. Essa placa aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele pulou uma linha aqui. Eu tenho que deletar essa linha aqui, ó. Vou dar um OK. Agora, se eu ativar o fluxo novamente, vamos ativar ele novamente, o que vai dar certo? Esse aqui, porque a placa está salva errada, eles colocaram um espaço lá na placa. Depois vou mostrar aqui para vocês. Vamos executar aqui novamente. Ó, agora foi, beleza. Ele executou. OK. E vamos aqui até no banco de dados. Pode atualizar. Beleza, deletou. Então é por causa de um espaço que está aqui na placa, quer ver? Já não vai estar mais aqui porque eu deletei ela. É porque ficou um espaço aqui, ó. Aqui não pode ter espaço nenhum, nem antes nem depois. Senão vai dar erro mesmo. Beleza, mas foi isso, tá prontinho.
No caso, o que eu queria passar com esse vídeo? É que não tem como você fazer de primeira uma automação 100%, né? Mesmo que você já tenha experiência, ou assim, no meu caso, eu tenho uma experiência mediana, estou estudando para me tornar um avançado, não me considero avançado ainda, sempre a gente consegue melhorar. Então você finalizou a sua automação, pode pesquisar, pode fazer perguntas no chat PT, que você sempre vai conseguir melhorar ela, tá? Com o tempo vai aparecendo novos nós também e você vai melhorar. Essa automação, em breve, ela vai estar disponível para você adquirir ela, que é a automação para concessionária. Eu devo, quando estiver pronto, eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo para você saber como você vai ter acesso a ela. Se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreva, deixa aí um like, um comentário, que isso aí ajuda demais nosso canal a me incentivar a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!